Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Que farei então com Jesus, que se chama Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Ele perguntou: mas que mal praticou? Eles, porém, gritavam cada vez mais alto: seja crucificado. Contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo flagelado, coroado de espinho e injustamente condenado por Pilatos à morte de cruz. Ele oferece a sua vida pela nossa salvação e a do mundo inteiro. Quando Pilatos lhe perguntava e Jesus permanecia calado, este censurou-lhe: tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Portanto, foi nosso Senhor que livremente ofereceu por nós a sua vida. Sou inocente do sangue desse homem. A culpa é de vocês. Ó meu adorado Jesus, foi por causa do vosso infinito amor por mim que vos aceitastes morrer na cruz. Suplico-vos, meu Jesus, que pelos merecimentos desse doloroso caminho e pelas dores e lágrimas de vossa Mãe Santíssima, que tanto sofreu ao ver-vos condenado, fazei que todos nós vos amemos a ponto de darmos nossas vidas por vós. Ó, quantas vezes, Senhor, condenamos a verdade e escolhemos o pecado. Dá-nos a graça de, hoje em diante, condenarmos sempre o pecado em nós e a nossa volta. E que reconheçamos sempre os vossos direitos sobre as nossas almas e as nações. Que a partir de hoje, Senhor, nunca mais nos separemos de vós e que vos sirvamos com fidelidade. Nossa Senhora revela como aconteceu. Só uma mãe que viu seu filho condenado é capaz de saber o que Nossa Senhora sentiu naquele momento. Ver seu filho puxado por aqueles soldados, um inocente sendo levado para o lugar dos bandidos, quando aquele homem condenou seu próprio filho. O filho de Maria, o meu filho, a cruz, e libertou aqueles ladrões. Quanta dor no coração de uma mãe, que por mais que ela já soubesse um sonho, ela já sabia que tudo aquilo ia acontecer. Mas quando ela assistia, que ela via o seu filho sendo puxado como um ladrão, aquilo lhe cortava o coração. Uma dor que só uma mãe conhece. Só uma mãe é capaz de saber o que Maria passava. Segunda estação. Jesus carrega a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus disse
Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, por amor de mim, irá recuperar. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se vem prejudicar a sua vida? Ou que dará o homem em troca de sua vida? Contemplemos nosso Senhor com a cruz aos ombros, caminhando penosamente para o Calvário. Pensando em nós, Ele oferece a Deus a morte que sabe que vai sofrer para a salvação. Seus cabelos estão encharcados de sangue, seus olhos estão velados pelo sangue que lhe escorre a coroa de espinho. O seu corpo está de tal forma chicoteado que pedaços de carne e sangue lhe caem pelo caminho. A Virgem tolerosa o vê caminhando para o Calvário e apressa-se ao seu encontro. Os carrascos o empurram para que se ande mais depressa e o golpeiam sem piedade com os açoites. Nosso Senhor sofre calado e oferece ao Eterno Pai os seus martírios pela nossa salvação. Ó meu Jesus, nós imploramos a graça de morrermos para o mundo e para nós mesmos, arrependermos de nossos pecados, confessá-los com verdadeira dor, fazermos penitência deles e vivermos aos vossos sagrados pés, servindo-vos noite e dia com amor, e também de nunca mais nos separarmos de vós. Dai-nos, Senhor, uma resignação perfeita à vossa santa vontade e um grande amor à cruz que nos enviais, a fim de que colaboremos com a nossa própria salvação e a do mundo. Jesus sai pela primeira vez. O Senhor abriu os ouvidos e eu não me opus. Não me retirei. Apresentei as costas àqueles que me flagelavam e o rosto a quem me arrancava lá. Não desviei o rosto dos lugares e dos escravos. Meu Deus está comigo. Por isso não serei confundido. Contemplemos nosso Senhor Jesus Cristo, caminhando com dificuldade, perdendo sangue em abundância e desfalecendo de fraqueza. Não enxerga o caminho por causa do sangue que se escorre da coroa de espinho e pela dor. Então cai sob o peso da cruz. Os soldados desferem contra ele uma chuva de golpes para que se levante, mas o peso dos pecados e da cruz é tão grande que difícil lhe é de dar um passo. Jesus cai para expiar todas as quedas dos homens. Todos os pecados e miséria dos homens são expiados pelo nosso Cordeiro. Caído debaixo da cruz, ele levanta-se para mostrar que o homem pode levantar-se do pecado, se pedir a Deus com confiança e se decidir por ele. Ó meu querido Jesus, vejo-vos cair debaixo da cruz e sinto-me desfalecer por reconhecer que foram os meus pecados que vos oprimiram tanto. Quisera eu, Senhor, poder chorar-vos todos e nunca mais vos ofender. Peço-vos, Senhor, que concedais a nós todos, que nos voltemos os mesmos para as nossas casas, mas que aqui os nossos corações sejam lavados em vosso preciosíssimo sangue, de forma que passemos das trevas para a luz e vivamos de tal forma os vossos ensinamentos
vos agradem e vos consolem por tantos pecados com que o mundo vos ofende e entristece. Jesus encontra sua mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Simeão disse a Maria, sua mãe: eis que esta criança será causa de ruína e de salvação para muitos em Israel. Será um sinal de contradição, e uma espada de dor te transpassará a alma, para que se descubram os pensamentos secretos de muitos corações. Contemplemos o encontro de Maria Santíssima com Jesus neste caminho de dores. Os dois amores se entreolham e os seus olhares, como flecha, transpassam os seus corações que tão ternamente se amam. As lágrimas de Maria Santíssima se tornam sangrentas e a de Jesus também. Os seus santíssimos corações mergulham no oceano de dores e angústia. O amor e a dor destes dois cordeiros imaculados é tão grande que seria suficiente para enternecer e amolecer até as pedras. Contudo, a dureza e a maldade dos homens é tão grande que os carrascos afastam Maria Santíssima e obrigam Jesus a caminhar em frente. Ó meu Jesus, vejo-vos no encontro com nossa Mãe Santíssima, com as dores aumentadas, mais ainda por vê-la sofrer tão amargamente. Ao contemplar a que estado nos reduziu a maldade e os pecados dos homens, dai-nos, Senhor, a graça de contemplarmos sempre as dores de vossa Mãe Santíssima e de chorarmos com ela os pecados do mundo e os meus. Fazei com que todos sejamos verdadeiros servos de vossa Mãe Santíssima. Fazei que fujamos das ocasiões de pecado e que nos decidamos agora, de uma vez por todas, pela conversão. Fazei que em nossas vidas se realize a vossa santa vontade, por Maria, vossa Santíssima Mãe. De Maria, grimosa. Quando fui de encontro ao meu filho, queria acariciá-lo, queria pegá-lo no meu colo e levá-lo comigo para casa. Mas aqueles guardas não deixaram meu filho ir comigo. Arrancaram meus filhos dos meus braços e só batiam, espancavam, chutavam meu filho. O meu coração doía, as lágrimas rolavam. E eu e meu filho não conseguíamos falar nada. Só olhávamos entre os nossos olhos e aquela dor penetrava os nossos corações. E simplesmente arrancaram meu filho dos meus braços, levaram meu filho de mim e continuaram a maltratá-lo. Quinta estação. Simão se rendeu à ajuda de Jesus a carregar a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. E os soldados obrigaram o servo Simão de Cirene, que voltava do campo, a ajudar Jesus a carregar a cruz. Contemplemos nosso Senhor, que de tão cansado necessita de ajuda. Teme seus inimigos que expire a cada momento. Maria Santíssima sente toda a dor de seu divino Filho a cada passo dado. Os soldados obrigam então Simão a carregar junto com Jesus a cruz. Ó meu Jesus, a que ponto vos levou o amor por mim? E nós, ingratas criaturas,
não vos tenho agradecido, nem amado como mereceis. Ah, meu Deus, dai-nos a graça de amar-vos com todas as minhas forças. Não quero mais recusar a cruz. De hoje em diante aceito-a e uno-a aos méritos de vossa paixão e morte. Ajudai-me com a vossa graça. Ó Mãe dolorosa, fazei com que todos aceitem a cruz como Jesus a aceitou. Ajudai-nos a levá-la com amor e resignação pela salvação do mundo. Amém. Sexta estação. Verônica enxuga a face de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Vimo-lo sem beleza alguma, nem esplendor, nem aparência amável, desprezado e rejeitado pelos homens. Homem das dores, experimentado no sofrimento. Uma piedosa mulher, Verônica, vendo Jesus muito extenuado, com o rosto banhado de suor e de sangue, apresenta-lhe uma toalha, enxuga-lhe o rosto com amor, e seu gesto é recompensado por Jesus com o milagre da impressão de sua sagrada face em sua toalha. Maria Santíssima abençoou Verônica por seu gesto pequeno, mas de grande amor a seu divino Filho Jesus. Ó meu Jesus, vosso rosto divino foi tão desfigurado pelo sangue e pelas chagas. Minha alma também era bela, mas não tardei desfigurá-la pelos meus pecados. Meu Deus, restituí-me a beleza sobrenatural, a primeira beleza da alma, a fim de que vos agrade com uma alma pura e humilde. Pelos méritos de vossa paixão e morte, concedei-me esta graça e não permitais que eu volte a manchá-la pelo pecado. Ó Mãe, com quanto amor agradecestes o gesto de Verônica, ajudai-me, minha Mãe, a também enxugar o rosto de Jesus, tão ofendido e ultrajado pelos pecados do mundo. Ensinai-me a rezar, a sofrer e a reparar. Dai-me a graça de nunca mais voltar a ofendê-lo e a levar todas as almas que puder a fazerem o mesmo. Amém. O seu rosto ensanguentado, quando aquela mulher, Verônica, teve aquele ato de coragem de enfrentar todos aqueles soldados e enxugar a face de meu filho, ele a recompensa com um gesto em deixar a sua face impressa naquela toalha. E Verônica mostra a todos aquele milagre para que provasse para todos que ele era especial, que ele era o Salvador. Mas mesmo assim, eles não acreditaram naquele milagre que acabara de acontecer. Continuaram a açoitá-lo, continuaram com aquele cortejo sangrento. Que Deus abençoe, minha filha. Deus abençoe, Verônica, por esse seu ato de amor, de coragem e de ousadia. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ele carregou as nossas dores, tomou sobre si os nossos sofrimentos, foi ferido por nossas culpas e esmagado pelas nossas iniquidades. Contemplemos nosso Senhor, que esvaído em sangue, empurrado de um lado para o outro, cai novamente sob o peso da cruz. Os soldados golpeiam com maior violência ainda. Maria
Maria Santíssima, encontre-se desolada em meio à multidão que vocifera contra o seu divino Filho. O Senhor oferece ao Eterno Pai mais esta queda, para expiar os pecados do mundo, sobretudo todas as quedas dos homens e os pecados da impureza. Ó meu Jesus, quantas vezes me tendes perdoado, e eu quantas vezes tenho renovado os meus pecados contra vós. Prometi não tornar a pecar, e voltei a trair-vos novamente tantas e tantas vezes. Tenho sido pior do que Judas, traindo-vos por coisas mais vis ainda do que ele. Meu Jesus, dá-me a graça de não vos ofender mais e de perseverar na vossa graça até a morte. Outra vez desfalecido, Oitava estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. porque pela vossa santa cruz revistes o mundo. O povo seguia Jesus em multidão, assim como as mulheres que batiam no peito e choravam sobre ele. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhos de Jerusalém, não choreis sobre mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. Jesus está pegando o caminho do Calvário com o seu precioso ressurreição. O cortejo, por alguns instantes, o cortejo para por alguns instantes. Jesus consola as mulheres de Jerusalém e as exorta a chorarem por si mesmo e por seus filhos, ou seja, pelos seus pecados e pelos dos seus filhos. Pois se não se arrependerem e chorarem seus pecados, haverão de perecer por todos eles. Ó Jesus, vejo-vos tão acabrunhado de dores, a consolar as mulheres de Jerusalém. Eu choro amargamente os meus pecados e as ofensas que vos tenho feito, não somente pelos castigos que tenho merecido, mas sobretudo pelo desgosto e tristeza que vos tenho causado. Depois de tanto me terdes amado e sofrido por mim, depois de tantas provas de amor que me destes, depois de teres morrido por mim, eu nada fiz por vós. Meu Jesus, pela vossa paixão e pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, eu vos peço, concedei-me a graça de sermos fiel para sempre. Das matronas piedosas, Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz revistes o mundo. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sem forças, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Contemplemos a grande crueldade dos carrascos para com nosso Senhor e a imensa brutalidade com que o obrigam a apertar o passo para correr. Ele está tão fraco que não pode se manter de pé e cai novamente sob o peso da cruz. Maria Santíssima está apreensível de dor e suas lágrimas de sangue descem abundantes de seu imaculado rosto. Os soldados golpeiam a Jesus com violência, enquanto a multidão levanta impropérios. Esta terceira queda de Jesus é para reparar as nossas recaídas do pecado.
mesmo depois de termos prometido nunca mais tornar a cometê-los. Somente a conversão sincera poderá consolar a Jesus, que está tão ofendido pelos nossos pecados. Meu Jesus, vejo-vos pisado aos pés dos homens por amor a mim. Sinto-me profundamente arrependido de ter pecado contra vós tantas vezes e por vos ter traído em troca dos prazeres deste mundo. Dá-me a força de vencer os meus maus hábitos, inclinações e temores, que me levaram a desprezar tantas vezes a vossa amizade e a vossa graça. Os carrascos arrancam com violência as vestes de Jesus e estavam coladas as feridas, que se reabriram todas, causando-lhe a dor na próstata. Maria Santíssima contempla aterrada esta cena e sente-se abismada em uma dor pungente. A túnica que ela havia feito com tanto amor para o seu filho adorado, agora lhe é arrancada brutalmente e tirada à sorte por mercenário. Maria correu e ordenava cobrir o seu filho Cândido com seu cândido véu, para que se cobrisse a sua nudez. Afastara-a, contudo, vendo a sua aflição, estranhamente compreendeu o seu gesto e desolação, e não lhe tirava totalmente as vestes, deixando as que ele trazia por debaixo da túnica. Ó meu Jesus, que sois a mesma inocência, pelo mérito das dores que padecestes, então, ajudai-me a depor toda a afeição às coisas da terra, a fim de empregar todo o meu amor em vós, que sois tão digno de ser amado, da nossa sede dos prazeres do mundo, a fim de que, livres de todo o apego carnal, possamos servir-vos com todas as forças. Décima primeira estação. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, Porque pela vossa santa cruz revistes o mundo. e chegando ao lugar do Calvário, aí o crucificaram. Contemplemos como nosso Senhor foi violentamente atirado sobre a cruz e pregado com robustos cravos. O sangue corre e o seu corpo santíssimo se contorce. Maria Santíssima contempla petrificada esta bárbara cena e só não morre porque é socorrida por especial graça divina. Os anjos do céu contemplam com assombro o Filho de Deus crucificado por amor aos homens. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Isso sinta-se amado e querido, pois é meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Ó meu Jesus, contemplo-vos desprezado por todos e pregado a cruz com furor para me salvar.
rendei o meu coração aos vossos pés, para que vos ame sempre e nunca me afaste de vós. Crucificai-me convosco, para que eu sinta um pouco das vossas dores e assim ajude na conversão dos pecadores. Que os pecadores vos encontrem no caminho desta mensagem. Meu Jesus, nunca mais vos deixe. Por maior que seja a tentação, quer espiritual ou material, que todos nós sejamos lavados pelo vosso sangue preciosíssimo e libertados de todo o mal. Sois domina dos pecados, isso vale blasfemar. Com cegueira e Repleta de cruz. Nossa Senhora diz como tudo aconteceu. Mais um ato de total brutalidade. Começaram a crucificação do meu filho. Esticaram tanto seu braço, suas pernas, cravaram cravos na sua mão e nos seus pés. Aquilo lhe escorria sangue e água. Aquilo lhe doía em cada cravo que colocavam no meu filho, era como um cravo que enfiava no meu coração. Cada cravo que colocava em suas mãos, aquelas santas mãos que tantos milagres realizaram, era como um cravo que também era colocado no meu coração. E nem por isso eles paravam, nem por isso eles paravam com aquele ato atroz, aquele ato de crueldade. Quanto mais meu filho gritava, sentia dor, mais eles batiam, eles martelavam. Eles queriam que eu sofresse junto com ele, queriam que todo mundo sofresse. Ao ver aquela cena, as mulheres, minhas filhas aqui presentes, já sofreram com seus filhos doentes. Um filho no hospital, onde você muitas vezes pediu o meu socorro, pediu a proteção de Nossa Senhora. E naquele momento, Deus enviou os seus anjos para que me protegesse. Porque se não fosse aqueles anjos perto de mim, eu não aguentaria, eu teria morrido junto com meu filho. É uma dor muito grande. O coração de uma mãe não suporta meu filho sofrer assim. Injustamente condenado, crucificado em meus ladrões. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. E disse a João: Filho, eis aí a tua mãe. Tendo provado o vinagre, Jesus disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, expirou. Todos somos convidados a ficarmos de joelho.
Senhor agonizando por 3 horas na cruz. Ele nos dá a sua mãe, Maria Santíssima por mãe. Perdoa seus inimigos e o ladrão arrependido. Depois, extenuado de dores, inclina a cabeça e morre. A terra treme, os montes desalam, e os mortos ressuscitam. O centurião reconhece que Jesus é o Filho de Deus, enquanto Maria Santíssima contempla, transpassada de dor, o corpo do seu divino Filho pendente da cruz. Ó meu Jesus, vítima de amor, eu beijo com ternura a vossa cruz, na qual morrestes por mim. Dá-me a graça de consumir minha vida por amor, servir-vos cada dia mais com amor e fidelidade. Fazer que eu morra para o mundo e viva a sua paz. Meu Jesus, por mim morreste, por meus crimes padeceste, oh, grande é minha dor. Contemplemos José de Arimateia e Nicodemos descendo o corpo de Jesus da cruz e colocando-o nos braços de sua mãe dolorosa. Ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores. Ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. A voz de Simeão no templo. Na sexta-feira, fomos convidados a morrer junto com Jesus e carregou com ele os nossos pecados. Hoje somos convidados a ressurgir para uma vida nova. Na escuridão do sepulcro vazio, naquela madrugada sombria, aquelas mulheres que vão ao sepulcro com o coração partido e chegam sem esperança. A luz da vida sobrepõe as trevas. O céu vem anunciar a esperança. Os anjos dão a boa notícia. Ele ressuscitou. Bom dia, meus filhos. Hoje, como havia dito na sexta-feira, nós vamos celebrar a 15ª estação. A estação do amor. A estação em que a esperança renasce e que o amor renasce dentro de nós. A estação em que eu posso reencontrar o meu Filho Jesus ressuscitado. Vamos contemplar essa 15ª estação com amor em nossos corações, para que possamos celebrar essa Páscoa diferente, com amor em nossas casas, em nossas famílias, e celebrar lembrando que Jesus ressuscitou
No sepulcro onde colocaram o corpo de Jesus, havia alguns guardas que, a mando dos sacerdotes, vigiavam o lugar. De repente, aconteceu um grande tremor e um grande barulho, como de trovão. Os guardas ficaram apavorados. Eis que o anjo do Senhor apareceu. Os guardas pensaram que morreriam de medo e fugiram para a cidade. O anjo do Senhor rolou a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. Jesus saiu do sepulcro, deixando o sudário que estivera enrolado sobre sua cabeça em um lugar à parte. No terceiro dia pela manhã, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé e outras mulheres se encontraram e foram até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Chegando lá, viram que a pedra estava removida e o sepulcro vazio. Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, começou a gritar: Roubaram meu Senhor, tiraram ele do sepulcro. Onde está o meu Senhor? Então o anjo do Senhor se aproximou e perguntou: Senhor, se tu o tiraste do sepulcro, dize onde está que nós iremos o buscar. Então o anjo as deixou. As mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres voltaram correndo para contar aos discípulos sobre o que havia acontecido. Maria Madalena, porém, permaneceu por mais um tempo em frente ao sepulcro. E eis que Jesus apareceu. Estamos aqui com Jesus depois dele ser ressuscitado. E a pergunta que não quer calar: o que Jesus depois dessa ressurreição? Estou multiplicando os pães, né, pra galera. Estou vendo todo mundo satisfeito aí. Show de bola. Obrigado. O que você tem a falar sobre essa ressurreição de hoje?
ele. Como você está sendo? Só não tem nada pra falar, não. Só que ano que vem. Então por hoje é só, é isso. Muito obrigada. Felicidades. Peraí. Show de bola! Comeu meu microfone, que absurdo. Vida que brota da vida é fruto que cresce do amor. É vida que vence a morte. É vida que vem do Senhor. É vida que brota da vida.